Olá galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a parte B do vídeo fístula broncopleural, aí o parte 2, né? Vamos lá. Na aula de hoje a gente tem basicamente uma continuação da parte da ventilação mecânica em paciente com fístula broncopleural. Na primeira aula a gente basicamente comentou sobre modos ventilatórios e falou um pouquinho de quais formas de ajuste. Relembrando aqui um pouco da definição, o que é uma fístula, o que é FBP, né? Basicamente é uma conexão entre a cavidade pleural e o brônquio, ou seja, uma persistência no esvaziamento ou no vazamento de ar para a cavidade pleural. E se o paciente se encontra drenado, com dreno de tórax, ele vai ficar borbulhando, mostrando que existe escape de ar. Essa conexão ela pode ser entre bronco principal, segmental até bronco lobar. E questão da parte anatômica ou de classificação, fístulas menores que 2 milímetros ou até umas literaturas 5 milímetros é considerada fístula de baixo débito, de pequeno orifício. E fístulas com maior que 8, igual a 8 milímetros são fístulas aí que podem provocar alto débito e são fístulas então maiores que podem ter maiores complicações. A incidência ela é bem variável, então principalmente nas cirurgias torácicas ou cirurgias relacionadas à parte diretamente pulmonar, como pneumectomia, lobectomia, segmenté, elas podem variar até a 28%, ou seja, pode ter um índice até elevado, principalmente porque nessas condições aí o paciente pode ter isolamento de uma parte bronca, de um isolamento da parte vascular, então pode acometer ali a pleura e ficar um vazamento de ar. A mortalidade, esse artigo aqui de 2010, eles colocam ali que uma revisão que pode chegar até 50% nos pacientes com fístula de alto débito, principalmente aquelas que perduram mais de 3 semanas ou fístulas tardias. Então, a fístula de alto débito e as tardias são as mais complicadas. Você também pode graduar ou não classificar ali a fístula pela relação VTI-VTE. Então, você pega o volume do ventilador, observa, modo VCV ou PCV, e controla, observa o VTE, o volume tido ou expirado, e observa o percentual de vazamento, 10%, 20%, e você pode graduar em percentual a perda do volume inspirado pela orifício, pelo fluxo gerado na fístula. Qual modo escolher? Gente, modo ventilatório, basicamente modo pressão controlada, como falado no vídeo 1, a relação basicamente é o seguinte: se você escolhe o modo volume controlado, você coloca a variável de controle, o modo volume, você deixa aberto a pressão. Se o paciente muda de decúbito, se alguma coisa gera dor no paciente que altera a mecânica respiratória, principalmente a complacência, o que vai acontecer? Se uma redução de complacência, automaticamente o ventilador vai entregar o mesmo volume pré-programado, com isso com maior válvula de pressão, aumentando então a pressão de platô, e aumentando a pressão de extensão e automaticamente aumenta a pressão de pico, mais as custas de alteração da zona elástica. Então o modo volumétrico parece não ser um modo interessante, porque quanto maior a pressão, maior pode ser o vazamento de ar pela fístula. Mário, mas esse modo assegura de hipoventilação. Beleza, mas o problema agora é a fístula, entendeu? Então o problema agora não é a hipoventilação, então você tem que pesar o que realmente é necessário. No modo pressão controlada, aí está mais interessante, porque você controla a pressão de platô de certa forma, né? Você controla ali a pressão de extensão, desde que não aconteça a alteração na mecânica respiratória, você vai manter ali as pressões nas mesmas zonas. Mas claro, se o paciente tiver alguma alteração de resistência de via aérea ou alteração de complacência por redução de complacência, automaticamente esse paciente vai hipoventilar. Mas Mário, isso é ruim? Concordo, isso é ruim. Porém, contudo, entretanto, você coloca alarme de volume, você coloca de volume mínimo naquele paciente, e com o alarme de volume você consegue assegurar, você consegue controlar, você consegue ajustar essas alterações. Mas então aparentemente o modo pressórico parece o modo mais interessante que o volumétrico. Sim, se a fístula é o problema, aparentemente o modo pressórico é o modo a ser utilizado. No final ali do vídeo eu coloco ali um paciente com uma fístula de baixo débito ali, que era a fístula. Eu já botei uma de alto débito na aula anterior, e agora eu coloco uma de baixo débito e como é que ela foi solucionada. Esse vídeo ele também tem relação principalmente com o sistema de aspiração ou o sistema de pressão negativa. O que é isso, Mário? Por vezes você tenta reduzir a pressão na via aérea e você não consegue conter o vazamento, ou o vazamento continua persistente.
E a equipe multiprofissional, por vezes, associa o tratamento com o sistema de aspiração, o sistema de drenagem torácica com pressão negativa, que nada mais é que pode ser feito com 2 frascos ou com 3 frascos. Basicamente, se for feito com 2 frascos, o frasco ali, que era o frasco que estava ligado no paciente, o tubo ali, o tub que vem do paciente tem que encostar ali no fluido, na água, no soro, ali pelo menos por 2 centímetros, e tem que mergulhar 2 centímetros. O frasco subsequente ele tem que ter 3 orifícios, sendo que o primeiro ali vai se interligar com o frasco anterior do paciente, por isso que então o suspiro que estava no primeiro frasco vai ser ocluído, vai estar ligado agora com a extensão, que liga com o frasco seguinte. O orifício do meio, que é o orifício que desce até a coluna de água, ele fica livre, ele vira então um suspiro, abertura atmosférica. E o terceiro orifício é ligado com a sucção, ligado com a aspiração. Aí a pergunta que já abre um leque aqui para essa aula de hoje. Realmente, aumentar a pressão do Pleurovac é realmente benéfico nos pacientes com fístula broncopleural? Vamos ver. Observe o quê? Que basicamente a relação que possui a fístula, basicamente uma relação de fluxo. Ou seja, quanto maior a coluna de água colocada no segundo frasco, maior ali o fluxo ali, ou a pressão que você vai gerar ali na cavidade pleural. Automaticamente você também consegue fazer esse mesmo sistema com 3 drenos. A diferença qual é? Que o primeiro dreno fica só como se fosse um dreno coletor ali. O segundo dreno já é a primeira lógica desse primeiro dreno da foto anterior, que vai ter que estar mergulhado a 2 centímetros de água, que era o dreno do suspiro. E o segundo dreno, basicamente 3 orifícios, ele é conectado ao dreno anterior, o suspiro fica no meio e a sucção fica por último orifício, tá bom? Essa coluna de água ela pode variar, principalmente se for um paciente pediátrico ou um paciente adulto. E agora a pergunta da aula. Essa aqui é uma imagem do professor Ariel Garneiro ali no Twitter. Ele botou essa imagem aqui, o paciente em cima de aspiração contínua ou pressão negativa no Pleurovac menos 30, no Pleurovac menos 10. Observe a curva de volume que não encosta no baseline, basicamente na primeira imagem. Na segunda imagem ela encosta em alguns momentos e na segunda imagem há uma pequena parte com vazamento. A pergunta é, por que na primeira imagem com Pleurovac a menos 30, um fluxo de arrasto, melhor uma sucção mais alta, existe maior vazamento? E o Pleurovac com uma menor pressão negativa, ali existe o menor vazamento. Então a pergunta é, se eu aumentar a pressão no vácuo, que é realmente para ajudar, eu estou piorando? Vamos ver, vamos entender isso daí. Então, eu oriento você a fazer a leitura desse artigo aqui, que ele fala basicamente o que governa a fístula, quais são as pressões que governam a fístula, então é interessante, é um artigo muito bom. E eu coloco essas equações aqui que são bem interessantes. Olha lá, vou não falar de todas, senão vai tomar muito tempo falar das principais. A primeira equação, ela coloca o seguinte, basicamente são equações que governam a fístula broncopleural e basicamente o vazamento de ar. Então a primeira é basicamente a fórmula de pressão média de vias aéreas. Tem relação com a pressão máxima menos a PIP, basicamente o drive de pressão, basicamente o delta de pressão, a metade do delta de pressão, multiplicado pelo tempo de enchimento dividido pelo tempo total, mais a pressão do baseline, que é a PIP. Então, basicamente, essa relação é a pressão média de vias aéreas. Mardi, e o que governa a fístula? O que governa o fluxo da fístula? Observe interessante, que no numerador, o que governa a fístula, basicamente, é uma pressão transpulmonar. Ele coloca o seguinte, pressão de via aérea menos pressão pleural, multiplicado por esses valores que você já viu alguma vez quando você estudou resistência de via aérea, chamada lei de Pousiello. Acho que basicamente isso. Aí você observa que tem o Pi, o raio da fístula é elevada à 4ª potência. Aí nós temos a viscosidade do fluido do gás e o comprimento da fístula, o comprimento do tubo ou basicamente da fístula. Então você percebe aqui nessa imagem que o fluxo da fístula basicamente depende da anatomia da fístula, número 1, e depende da pressão que eu coloco na fístula. Se a fístula não mudar de tamanho, não mudar de orifício e o gás não mudar de viscosidade, o que eu tenho basicamente variando nessa fórmula? A pressão transpulmonar. Então, eu posso de 2 formas tentar reduzir o fluxo da fístula. Lembrando que a pressão transpulmonar está no numerador. Eu posso reduzir, então, o fluxo da fístula, número 1, reduzindo a pressão de via aérea. E número 2, reduzindo em módulo a pressão pleural, porque ela é negativa, tá bom? Reduzindo em módulo, que eu falo, é deixar ela para o valor mais próximo ao zero. Por quê, Mário? Porque é menos no meio da fórmula, menos com menos vai ficar mais. Ou seja, se a pressão for de menos 10 pleural e se ela for para menos 20, a pressão transpulmonar vai aumentar, porque menos com menos, ali vai dar mais e aumenta a pressão transpulmonar.
A terceira forma, basicamente, é a pressão transpulmonar. Então, o que você começou a perceber aqui? Que a pressão transpulmonar, basicamente, é a ligação com o fluxo da fístula. Então, como está dizendo aqui nessa fórmula, a fístula, basicamente, ela tem relação com a pressão pleural e a pressão de via aérea. Então, você pode justificar ou tentar reduzir a fístula de duas maneiras. Número 1, reduzindo a pressão de via aérea, reduzindo a pressão controlada, se é no modo PCV, pressão de extensão ou a PIP, ou reduzindo a pressão pleural, em módulo, no caso, reduzindo o esforço pulmonar do paciente, porque se o paciente vai fazendo esforço, ele está negativando pressão, isso aumenta a pressão transpulmonar, aumenta o fluxo da fístula, ou reduzindo a pressão do pleurovac, gente, é isso. Então, é por isso que o arrasto de ar gerava mais vazamento, porque aumentava em módulo a pressão pleural. Quando ficava mais negativa a pressão pleural, aumentava a pressão transpulmonar, aumentava ali o fluxo de vazamento na fístula pelo aumento da pressão no pleurovac. Então, aumentar a pressão no pleurovac também pode ser errado, ou seja, basicamente você está aumentando a pressão, você está aumentando ali o fluxo pela fístula, é isso que estava acontecendo. E aqui nós encontramos aqui basicamente a definição de tudo. Então, qual é a sua meta? Tentar diminuir a driving pressure transpulmonar ali da fístula. Você pode tentar fazer isso reduzindo a pressão de via aérea, reduzindo o esforço pulmonar do paciente, de preferência se for alto débito, o paciente não fazer esforço, e diminuindo então a pressão de arrasto do pleurovac, que pode sim contribuir para o aumento da driving pressure transpulmonar e aumento do fluxo da fístula. Marden, reduzir pressão de via aérea, estou hipoventilando demais o paciente e eu não estou conseguindo ali resolver a fístula, estou gerando uma baita de uma hipercapnia. Partir para a segunda opção, gente. Segunda opção é dispositivo de bloco, né? Se tiver algum dispositivo, algum come-tubo, tubo duplo, você pode isolar o pulmão doente, outro pulmão de certa forma está sadio, é possível ventilar aquele pulmão único ali, que está sadio, tranquilamente. Marden, metade do volume. Não, nada de metade do volume. Você pode usar 6 ml por quilo, desde que a driving pressure não ultrapasse 15 centímetros de água. Não há nenhum problema quanto a isso. Marden, não deu certo, nada disso daí. Outra opção, ventilação pulmonar independente e até ventilação ali com paciente em membrana extracorpórea. Às vezes tem que partir para essas opções que não estão disponíveis em todos os locais. Marden, então basicamente é isso, reduzir pressão de via aérea, primeira opção, e número 2, tentar reduzir a pressão pleural. Vou lhe mostrar o vídeo a seguir depois de uma paciente que a gente brincou até com o sino do Bob Esponja, que ela tinha enfisema subcutâneo literalmente do pescoço até quase os joelhos, por um acidente de punção do pneumotórax, onde o dreno ficou mal posicionado ali, uma paciente muito magra, acho que não teve um controle radiográfico, foi passada meio que às cegas no setor de origem, dificuldade de ter um sistema radiológico para confirmar o posicionamento do dreno, numa situação de urgência, ou seja, é o que acontece às vezes em muitos locais. Foi passada para um outro hospital de referência, e quando foi realizado o beira-leito ali, a radiografia do tórax, foi observado que o dreno não estava bem posicionado e o paciente estava com enfisema subcutâneo ali basicamente mais 50% do tórax, membros inferiores e área de cervical. E observe como foi conduzido esse paciente. Foi colocado em modo pressórico, em modo PCV, e observe se foi ajustado ou a pressão controlada ou a PIP. Valeu, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, galera. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Reforçando aqui, olha que legal, o vídeo de hoje também com o paciente com fístula. Paciente ali com a síndrome que a gente brinca do Bob Esponja, enfisema subcutâneo até membro inferior, por acidente de punção e um dreno mal alocado, mas ele ainda oscila, permite escape. Você olhando ali o baseline da curva de volume, aparentemente encosta, ali com volume a 340, basicamente ali a 6 ml por quilo essa paciente, com uma pressão máxima acima da PIP de 14. Quando a gente observa aqui o dreno, ali a gente observa que tem escape. Então, a presença de escape no dreno, a gente observa então que esse paciente está fistulado. Escape na fase inspiratória. Então, a gente vai usar a menor pressão possível. Você pode trabalhar tanto com a pressão ins. Essa paciente tem um status também de neurocriticidade. Então, eu tenho que ter um controle de CO2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso até manter a pressão ins e zerar a PIP, já que eu não tenho um déficit de oxigenação importante.
Ou trabalhar com a redução da pressão índice também, só que eu vou perder volume e corrente e eu estou na ausência de capnografia. Precisaria de uma gasometria para não ter aumento de clearance de CO2, para não ter alterações de vasoconstrição ou vasodilatação. Retirei a PIP dela, então observe, o volume se manteve. Segundo o baseline não tem vazamento, mas bora observar aqui no dreno. De novo, observe, o dreno não está borbulhando, foi retirado então, mantido a pressão inspiratória e retirado a PIP. Marder, por que escolheu a PIP? Escolhemos a PIP porque não há hipóxia, entendeu? Consigo manter o volume corrente, alvo da paciente, e consigo manter a oxigenação. Vai ser feito tombo de controle para confirmar ali a presença de pneumotórax. Confirmação então de fístula. Lógico que o gold standard seria a broncoscopia, tá bom? Possivelmente o paciente vai ser reposicionado o dreno de tórax ali e mantido ali o paciente com pressões controladas. Marder, modo volume? Não, modo volume não, porque eu não controlo o platô, não controlo a distensão. Qualquer mudança de decúbito aumenta ali o fluxo pela fístula. Agora vocês entenderam por que o modo pressórico é o mais indicado. Um abraço.